Olá, como vai? No meio de toda essa crise que estamos passando, eu quero convidar você para pensar um pouco comigo agora sobre o amor de Deus. Nós estamos com a nossa Bíblia aberta aqui em minha mão e eu queria ler um texto da Palavra de Deus para meditar junto com vocês nele. Falar de amor, falar de esperança no meio de uma quarentena causada pelo coronavírus é algo que nos abastece das convicções e certezas que só aqueles que têm a Jesus podem ter. E o meu convite para você é que nessa tarde você permita que a palavra do Senhor entre no seu coração de forma que ela cause diferenças na sua forma de reagir a tudo isso que nós estamos vivendo. O texto que eu quero ler com você é o texto que está registrado aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, um texto muito conhecido de todos nós. Vamos falar de amor no meio dessa crise? Pense comigo aqui, o que Paulo está dizendo é o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, não serei nada. Ainda que eu distribua todos os meus bens, eu nem tenho tantos, mas ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado e não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, ele é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, ele não se ensoberbece, ele não se conduz inconvenientemente, ele não procura os seus próprios interesses, o amor não se exaspera, ele não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça e não se regozija com a inverdade. O amor se regozija com a verdade. Ele sofre todas as coisas, ele crê em tudo. O amor tem a condição de lhe fazer esperar, porque ele tudo espera e o amor tudo suporta. Paulo vai dizer ainda que o amor jamais acaba, mas havendo profecias, elas vão desaparecer, havendo línguas, vão cessar, havendo ciência, essa também vai passar, mas o amor jamais acaba, porque em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então tudo aquilo que é em parte será aniquilado. Bom, é a palavra de Deus que eu acabei de ler, e ela fala de amor. Eu quero falar de amor, porque Deus fala de amor e Deus é amor. No meio de toda essa crise, de toda essa dificuldade, a maior expressão de amor que nós podemos nos lembrar e nela nos basearmos é o amor de Deus demonstrado em Jesus por todos os homens. Não há amor maior para que eu me apegue e tenha com isso a convicção do quanto eu sou amado, do que o amor de Jesus. Talvez você se sinta sozinho, não sei onde você está agora. Talvez você esteja trancado dentro da sua casa. Eu ainda tenho a minha esposa e ela a mim. Mas há pessoas que estão sós, trancados dentro de casa, e elas estão até se questionando: será que Deus me ama mesmo? Deus te ama. Deus me ama. Deus nos ama tanto que deu seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Esse amor que nós acabamos de ler é a prova de um Deus que nos ama. Charles Spurgeon, grande pregador do Evangelho, ele disse o seguinte: se há em algum momento a mente do homem fica sensível, se alguma coisa faz com que a mente do homem fique sensível, isso é no momento em que a morte está se aproximando. Tem tanta gente pensando na morte, tem tanta gente com medo da morte. Mas o amor de Deus, ele supera esse medo. O amor lança fora todo medo. Se você está com medo da morte, lembre-se
que o amor, ele tem controle sobre essas coisas, porque nada pode superar o amor de Deus na nossa vida. Nada pode nos separar do amor de Deus. Não é angústia, tribulação, nada pode nos separar do amor de Deus. Esse amor está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Spurgeon vai dizer que quando a gente vai evangelizar e falar do amor de Deus para alguém, e era ele um grande evangelista, nem sempre essa nossa palavra vai resultar em dramáticas conversões. Mas nesses tempos de pandemia, de dificuldades, e ele viveu na sua época a crise de uma doença chamada cólera, que devastou a Europa. Eu estou falando lá de 1866, quando Spurgeon pregava o Evangelho na Inglaterra. Ele sabe e soube passar por aquele momento e nos ensina lições preciosas a respeito de como ele e os crentes daquela época conseguiram vencer aquela terrível doença que ceifou a vida de muita gente. Assim como a gente está vivendo dias difíceis, a igreja dos dias de Spurgeon também viveu dias difíceis. A doença era outra, mas a desgraça era parecida. Ele vai dizer que a gente deve aproveitar essa oportunidade para falar do amor de Deus para as pessoas, porque elas precisam ouvir do Evangelho. Elas estão sensíveis para ouvir do Evangelho. Muitas delas estão pensando na possibilidade da morte. E pensar na possibilidade da morte amolece o coração do ser humano. O mais duro que seja, um ser humano contrito e quebrantado, Deus não despreza. Diz o salmista no Salmo 51. Spurgeon está dizendo o seguinte: então aproveite esse momento para pregar o Evangelho de Jesus. Sabe, a gente precisa lembrar que Deus não está nos permitindo, como geração do século XXI, dos anos 2020, dessa década que se inicia, passarmos por essa situação toda que nunca passamos antes. Eu, por exemplo, nunca passei por uma crise como essa. Essa é a primeira, eu espero que seja a última. Deus não me permitiu passar por isso por acaso. Deus tem um propósito. Deus quer que eu aprenda algumas coisas com isso, e uma delas é que Ele me ama. Mesmo no meio de toda essa dificuldade, Deus está demonstrando o seu amor por mim. Sabe, eu não posso me esquecer dessas verdades, eu não posso deixar de transmiti-las àqueles que não têm esperança porque ainda não têm a Jesus. Deus quer me usar no meio dessa geração. Nós, os pastores, devemos demonstrar esse amor de Deus para as nossas ovelhas. Eu não estou pastoreando uma igreja local, mas tenho ovelhas queridas, as quais Deus me deu para cuidar, pessoas que eu guardo no coração, pessoas que mesmo congregando em outras igrejas têm um grande apreço pela minha vida, porque Deus me deu o privilégio de batizá-las, de celebrar casamentos, de estar consagrando seus filhos, pessoas que ganhei para Cristo, que discipulei. Essas pessoas ficam guardadas no nosso coração, e agora, quando uma dessas pessoas sofre, eu, como servo de Deus, devo sofrer também, porque isso é demonstração de amor. Jesus sofre por nós. Nós devemos sofrer uns pelos outros, sentir a dor uns dos outros. A maior diferença de um tempo de pandemia para um outro tempo qualquer é que nesse tempo de pandemia as pessoas ficam mais sensíveis a ouvir a respeito desse amor. Agora é tempo de ministrar, de pregar o Evangelho. É um tempo muito especial. É tempo de aproveitar essa oportunidade, não se aproveitar da oportunidade, mas aproveitar a oportunidade para ser bênção na vida daqueles que precisam de uma palavra da parte do Senhor. Você tem o bálsamo de Gileade na sua mão. Esse bálsamo sara feridas. E tem muita gente ferida que precisa dessa demonstração de amor, de que você leve até elas o bálsamo que Deus tem colocado nas suas mãos. Eu também tenho. Levante bem alto a cruz de Cristo. Vá em frente. Coloque na frente dos olhos dessas pessoas que ainda não creram em Jesus a verdade do Evangelho da cruz. Mostre para elas que lá na cruz Jesus sofreu, morreu, pagou o preço, se entregou por amor a elas.
Mas ele não ficou morto, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele promete para elas e para nós todos a vida eterna para aqueles que creem nesse evangelho. Esse é o amor que nós precisamos pregar. Diga isso às pessoas. Elas não podem se desesperar a ponto de quererem morrer, porque Jesus já morreu por elas. E ainda que nós, como crentes em Jesus, venhamos a correr o risco da morte, a morte não é o fim para nós. Então, meu irmão, minha irmã, pregue o amor, viva o amor. O amor não se ensoberbece, o amor não pensa em si mesmo, o amor está disposto a sofrer todas as coisas, o amor suporta todas as coisas, o amor jamais acaba, ele é benigno. Esse amor que excede o entendimento humano é o amor de Deus que está disponível para todos os homens, e Deus quer que nós passemos adiante esse amor que nos alcançou. Não adianta eu ter bens e distribuir com as pessoas, porque isso não vai fazer diferença na vida eterna delas. Eu devo até fazer isso, mas tem mais que eu possa fazer. Não adianta eu falar em línguas e com isso exaltar-me a mim mesmo. Se eu não tiver amor, nada disso vai adiantar. Profetizar não vai adiantar. Se eu não tiver amor, nada serei. Portanto, utilize a palavra que Deus tem colocado no seu coração e repasse-a às pessoas que precisam ouvi-la, porque Deus é amor. E Ele quer que você transmita esse amor a outros em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenha uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Não sei que hora você vai assistir esse vídeo, mas que o Senhor esteja com você na hora que você o assistir e essa palavra se encaixe com as necessidades do seu coração. Que o Espírito Santo te console, conforte e fortaleça nessa tarde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.